e ele tinha feito de tudo e o irmão não tinha escutado. Como muitos dos nossos anjos, né, que nos acompanham diariamente. Tantas vezes a gente mete os pés pelas mãos, porque não para um pouco, porque não escuta, né? Não escuta o que vem do íntimo, o que vem do coração. Obrigado por você Eu lembrar. não estou vendo. Ou pode falar, desculpa. Obrigado por lembrar isso, né? Porque a gente está vendo, a gente sempre vê o outro e não vê a gente, né? Jesus falava, né? Enxerga um cisco no olho do vizinho, mas não enxerga a trave nos nossos olhos, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter para com o outro, com a natureza, né? É muito bonito, muito rica essa leitura mesmo. O próximo capítulo é Evangelho no Ambiente Rural. Eu não estou mais vendo vocês, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, é só falar, que se levantar a mão eu não vou ver, então é só falar direto que eu paro, tá? Alguém gostaria de ler? Todo ouvido. E eu acho que o Zé vai gostar muito desse capítulo aí, viu? Ele vive muito no meio rural, né? Vocês me ouvem bem? Sim, estou Estamos ouvindo. Eu posso ler, então? Pode ler, então. Por favor. Evangelho no Ambiente Rural, né? Isso. Então, apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, poderíeis interpretar para nós, outros, alguma das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu, presuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do Evangelho que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercava-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns moares humildes chegaram, igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fardas, sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Excetuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade, para extrair-lhe o conteúdo divino.
Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens, não se tendo alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados, na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando com vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitores da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar que lhes são próprias que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Deixa eu só fazer um comentário, que eu acho que esse trecho desse capítulo é tão interessante, porque quando ele fala que, tendo visto a civilização funcionando com qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos, todos os excessos, né? Ele está falando aí da parte rural, mas se nós pararmos para pensar, quanto que as indústrias, as empresas, de uma maneira geral, não convertem os homens, os trabalhadores, não são, como não são verdadeiras máquinas de triturar a gente. Eu vi essa expressão num artigo que eu li há um tempo atrás, falando das empresas, dos bancos, né, que pagam mal, que fazem com que as pessoas trabalhem incessantemente, alguns bancos, algumas empresas de comércio, enfim, para a gente fazer uma reflexão sobre tudo que a gente tem de forma generosa e como a gente abusa da alimentação, a gente abusa do consumo, a gente abusa de todos os prazeres aqui, sem parar para fazer uma reflexão mais íntima do que realmente a gente tem necessidade, né? Quais são as coisas que a gente necessita? A gente necessita ter tantos objetos materiais, a gente necessita comer de uma forma desregrada, a gente necessita ter trabalhadores, pessoas que trabalham para a gente e que a gente muitas vezes não olha, não zela para aquelas pessoas, né, para fazer uma reflexão mais profunda, eu acredito. Pode falar, deixa eu voltar aqui, que eu não estou vendo quem. Acho que alguém levantou a mão, por isso que tem um barulho. Eu só queria acrescentar nisso que você falou aí, Sânia, e que está um trecho lá que eu não me lembro mais a parte que está,
Eu queria tocar no assunto que as indústrias maqueiam as matanças dos animais. Tá? Então, você vai no supermercado, você vê todo aquele produto com aspecto até bonito, tem até propaganda na televisão, disso e daquilo, mas por trás tem tudo uma verdadeira carnificina. E que, segundo um livro, não sei qual foi o livro que eu li, que tem verdadeiras hordas, verdadeiras falanges de vampiro que fica sugando as energias, o sangue desses animais que são sacrificados. Então, você também, indo no meio rural, você vê aqui, porque eu morava no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, as vacas eram todas de tudo normal. Aí, como entrei, me aposentei, fui lá, fiquei pasmo com o que eu vi, o útero das vacas, eram todos atrofiados. Eram vacas, coitadas, que se ela deitasse, assim, conforme ela deitasse, ela não conseguiria se levantar. De tão atrofiado que estava o útero da bicha, uma coisa assim, uma agressão, que eu cheguei até a ficar com nojo. Eu não tomo mais leite, né? Mas eu cheguei até a ficar com nojo de tomar leite em virtude do sofrimento daquela bicha. Isso só que eu queria acrescentar. O sofrimento, o homem às vezes proporciona sofrimento para os animais, que a gente chama de irracionais, né? E para os próprios homens. Né? Quantas notícias a gente não ouve de pessoas que estão escravizadas dentro de indústrias, de fábricas, de fazendas, seja lá do que for. Que trabalho excessivo, ganhando pouco, que mal consegue se sustentar. Né? Não é só no Brasil, é no mundo todo. É isso. Espera aí, que agora eu me perdi onde estava, queria marcar. Eu acho que estavam... De crises, medos e paixões desvairadas. Aqui traçam, né? Riquezas, isso. não é isso? Pode ser aí. Subir mais. Desculpa. Vou continuar, então. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indébito, olhando as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde entre os monstros do ódio. Não precisava nem eu ter comentado, né? Ele lê tudo. O que tu estava Ele fala tudo. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não olvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos de círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, e embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1000 litros por dia,
não pode o homem, como nenhum outro ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas, aproximadamente, dos 1.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, Só queria falar uma coisa, justamente eu vejo assim, tá? Esse último parágrafo aí que a Sibeli acabou de ler é a agricultura do terceiro milênio, que haverá toda essa integração que ele está falando aí. Pelo menos eu vejo assim. que assim seja, Jair. A humanidade ela vai evoluindo, né? A partir dessa conscientização, né? Esses livros, essas leituras, elas são muito importantes nesse sentido, né? É a conscientização. E para e passo a humanidade vai evoluindo, né? Graças a Deus, graças ao mundo maior. Continuar. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde esses atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal. Mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre.
Palavras de Aniceto. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com estas palavras. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Finalizou o capítulo. Pode continuar mais um pouquinho, Sibeli. Então, capítulo 43, antes da reunião. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas, e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procura renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Calara-se, bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Esses amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste tempo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Observei, admirado, que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo concluiu. Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados,
São precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, expondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador, revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores, em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Sibeli, eu acho que a gente pode parar por aqui, Sim, porque já está dando a hora, e aqui meio que fecha um pouco esse parágrafo falando sobre essa reunião que vai começar, não é isso?